De volta com o nosso Você Bonita no quadro Fato ou Fake com a nossa nutróloga, a doutora Liliane Opperman, hoje falando a respeito de saciedade, uma aula aqui. Daqui a pouquinho tem perguntinhas do público, mas a gente tem o próximo Fato ou Fake na tela. Olha lá. Fato ou Fake, doutora? O GLP-1 é produzido diante da chegada de alimentos no intestino. Ele exerce funções como redução do esvaziamento gástrico e ativação da saciedade, além de diminuir o paladar para alimentos calóricos. Fato. Fato? Ele é tudo de bom, então, né? Ele é tudo de bom. E aí não é à toa que a indústria farmacêutica criou os análogos do GLP-1. Que são as canetas. Que são as canetas, liraglutida, semaglutida Agora e agora a a tirzepatida, que ela é age, né, no análogo do GLP-1, que é este hormônio, e mais o GIP, que é um peptídeo inibidor gástrico. Tá. Também interessante para controle da fome e aumento da saciedade. E doutor, e a questão, agora aproveitando que a gente vai falar aí das canetinhas, todo mundo comentando e tal, elas são eficientes? São eficientes, têm suas indicações. A última agora, que é a tirzepatida, ela é bem, além de ser mais eficiente, ela tem bem menos efeitos colaterais. Essa é a questão, né? Porque os efeitos são complicados. Relatam enjoo, náusea. É por conta da diminuição do esvaziamento gástrico. Vamos pensar o seguinte, vamos pegar aqui o estômago. Quanto mais o alimento fica aqui dentro do estômago, mais eu tenho saciedade. Se eu uso uma substância que faz, lembrando que as nossas substâncias naturais também fazem isso, que faz com que esse alimento demore para sair daqui, eu vou almoçar e quando for no final da tarde ainda estou saciado. Tudo dá certo se a pessoa come na quantidade certa. Mas a pessoa que já vai buscar esse tipo de caneta, de tratamento, ela já tem uma questão muitas vezes de sobrepeso, de erro de alimentação, só que ela já ainda está no hábito anterior, que é comer demais. Entendi. Então, se ela enche demais esse estômago e ele não esvazia, ela vai ter refluxo, ela vai ter queimação. Então, ele é ótimo desde que a pessoa mude os hábitos, porque a gente sabe que, infelizmente, tem pessoas, e ele como é vendido sem receita, né, a semaglutida, tá? E a liraglutida, a tirzepatida não, a tirzepatida precisa da receita. O que acontece? Então a pessoa compra sem receita, não passa por um acompanhamento, não modifica a sua dieta, ela fica com efeitos colaterais. E aí até emagrece, mas aí a hora que acaba, volta tudo. Eu chego a atender, Carol, pessoas que estão há 2, 3 anos tomando as canetas, que no começo fala, nossa, no começo eu emagreci, que foi uma beleza, e agora estagnou. E chega nesse ponto, porque precisa mudar, mudar o hábito. A quantidade também da ingesta, né? Exato. A gente tem os quadrinhos para colocar, doutora, mas você comentou que você daria diquinhas de como a gente pode ativar esse tal de GLP-1 sem a canetinha. Então é o seguinte, tá? Vamos só colocar um quadrinho que é o do estômago. Então vamos pro quadrinho Esse quadrinho do estômago vai me ajudar muito Glaucia, a entender. É o que mostra os alimentos. Esse mesmo. Oba! Então, aqui a gente está falando um pouquinho de um conceito que é a densidade calórica. Tá. Você fala, nossa, a pessoa consome óleo. Se a gente for pensar que tudo isso aqui tem mais ou menos a mesma caloria, você consegue preencher todo o estômago de frutas e vegetais. Ou se você consumir só proteína, você preenche essa parte. Tá. De repente, aqui, ó, um arroz, feijão com batata. Aqui as gorduras, ó, nozes, manteiga, o óleo puro lá. Qual que é a estratégia? Por que tem gente que pode comer, sei lá, metade de uma melancia e ainda continua com fome? Porque muito desses hormônios precisa da chegada de gordura. Precisa da chegada da gordura associada muitas vezes com uma glicose na corrente sanguínea, por isso que, vou fazer só cetogênica, vai dar certo, vou tirar totalmente o carbo. Entendi. Então, eu vou dar uma estratégia super simples e fácil que todo mundo pode fazer. Antes da refeição, coma um ovo cozido. Um ovo cozido, ele vai estimular todos esses mecanismos. Tá. E na sequência, aí a pessoa vai vir com o quê? Primeiro a salada, lindamente. Sim, isso aí. Lembra daquele, né, o que você come, que era aquele quadro que a gente mostrava, salada. Sim, bastante. E depois vem lá bonitinho o carboidrato, os grãos, a proteína. Legumes. Legumes, com certeza.
Tá. E aí sim, a gente vai ter todos esses mecanismos acionados. Outra Olha dica. que legal. Ah, eu não gosto de ovo, ou melhor, vou comer só ovo sempre. Abacate também dá esse efeito. Tá. Nozes, né, as oleaginosas, alimentos fibrosos, Tá. grãos, lentilha, feijão. Nossa, eu vou tirar isso da minha vida. Tudo que é exclusivo, vou excluir totalmente. Não é interessante. O interessante é a combinação. Dos alimentos, na quantidade certa. Agora, uma outra diquinha fantástica. Tem um óleozinho conhecido como TCM ou MCT, Tá. que a pessoa pode, por exemplo, acordou, toma lá um pouquinho, pode pôr direto na boca ou com café. E depois, quando ela vai tomar o café da manhã, ainda que seja um de hotel, viu? Como ele é um óleozinho, ele também vai ativar. E aí tudo vai dar certo, porque a pessoa vai consumir o que precisa. Desde que, tudo isso desde que exista uma sintonia de percepção entre o meu estômago, existe um exercício muito simples que a pessoa consegue criar essa sintonia. Pra ver se tá vazio, né? Tá cheio. Você pega, vamos dar um exemplo aqui simples, uma maçã. Tá? Tudo bem que alguns vão dizer que é uma fruta que dá mais fome, e se realmente a pessoa só come uma maçã, como um lanche da tarde, por exemplo, ela vai ter. Cheire a maçã, morda a maçã, mastigue, sinta a textura, ela passando, o líquido liberando, perceba o doce, o azedo, sinta ela descendo pelo esôfago, preenchendo o estômago. Esse é um exercício de conexão. Como que as pessoas comem hoje? No celular, prestando atenção em qualquer coisa, estressadas, conversando. E aí o organismo sinaliza tudo isso e nada acontece. Nada acontece, entendi. Agora, doutora, como é que a gente descobre se esse GLP-1 natural está adequado? Todos nós temos um GLP-1 adequado. O problema é que não é somente sobre isso que motiva ou desmotiva o ato de comer. É sobre tudo aquilo que a gente falou. Tá. Somado à falta de conhecimento do simples. As pessoas estão no rebuscado, que essa simplicidade, que é o que nós estamos falando aqui, ela se perde. Vou te dar um exemplo. Você conhece algum animal obeso? Vai dizer para mim o elefante, o hipopótamo? Não, ele está dentro. Se você for ver sim. Mas os animais que são obesos, geralmente cachorro, gato, são os domesticados que começam a ter hábitos humanos, que o dono começa a alimentar. Porque tudo na natureza é para funcionar assim. Existe o mecanismo que é para comer e existe o mecanismo inibitório da fome. E tudo funciona muito bem. A partir do momento que o homem, ser pensante, começa a pensar demais, começa a viver numa era moderna, gastando calorias de menos, aumentando o seu estresse, essa sintonia fina, ela se perde. Então, e aí ela muda o comportamento. Exato, a gente vê bilhões sendo gastos cada vez mais na indústria farmacêutica, mas ainda está no simples. No final das contas, Carol, é o hábito. Né? É o hábito e é o simples. Você sabe que as escolas hoje, as primeiras escolas que fizeram todo o programa para crianças através de computador, hoje elas estão deixando o que é digital para ser novamente manuscrito. As crianças estão perdendo o movimento de pinça. Pois é. E cada vez mais o estar saudável é voltar àquilo que era antes. Eu concordo com você 100%. Comida de verdade, o hábito, a prática da atividade física e, dentro do possível, o manejo do estresse, né? Dormir bem. Tá? O GLP-1 ele aumenta também quando a gente está dormindo. Respeitar o sono. A pessoa que não tem um sono dentro de uma rotina, ela começa a ter falhas desses mecanismos regulatórios, tanto para iniciar a fome quanto para inibir. É verdade. Vou colocar a perguntinha do público. Olha lá, que aula da doutora Liliane Opperman. Vai para o nosso YouTube depois do programa e você compartilha, hein?